Então, no vídeo anterior, nós começamos a discutir o método de programação dinâmica linear quadrática. Nós vimos a ideia do método e como que faz a aplicação. Agora, vamos tentar deixar a coisa mais pé no chão, né? Porque ficou meio solta lá, não tinha um exemplo. Nós sabemos o conceito. Nós sabemos o conceito. Se não tiver claro, volta lá no vídeo, assiste com calma e pega o conceito, o que nós temos que fazer. Agora nós vamos ver como fazer, que dá um trabalhinho maior, porque agora nós vamos ter que fazer as derivadas mesmo. É muito mais fácil ficar botando fxx, fxy do que o cálculo propriamente dito das variáveis. Então, nós vamos aplicar o método ao modelo do ciclo de ciclos reais de negócio, reproduzindo o exemplo que está lá no McCandless, que é o livro que eu estou usando como referência nessa parte do curso. Eu gosto muito do livro do McCandless, é o ABC of RBC, e para quem tem interesse, eu acho que é um bom, é o livro introdutório ideal para quem quer aprender a fazer esses modelos, simular e etc. Então, essa é a ideia. O problema é manjado, o problema é bem conhecido, como eu digo, já disse várias vezes no curso, isso não é um curso para ensinar RBC, nós não estamos nem discutindo quase a questão da natureza do modelo RBC para explicar o ciclo econômico. O modelo RBC está sendo usado porque ele é o mais simples de uma classe de modelos. Então a ideia é que, dominando a técnica com esse modelo, você depois vai ter facilidade para aplicar a técnica em modelos mais complicados, ou se quiser ficar na turma do RBC, também está valendo. Então, o problema é maximizar esse fluxo infinito de utilidade descontada. Beta é o fator de desconto, sempre entre 0 e 1. Aqui ficou um Y, peço desculpas. Aqui não precisa, Y é controle, então não é que está errado. Mas o controle aqui tem nome, é CT, HT e KT mais 1. Então tem nome aqui, é maximizar em CT, HT e KT mais 1. Com essa restrição aqui. Então nós temos uma função objetivo que não é linear, é uma função logarítmica, e nós temos, voltou, e nós temos uma restrição que é linear. Calma, desculpa, ainda não fiz a restrição, que não é linear. Depois que ela vai ficar linear ali, eu passei sem querer o slide. Então linear é aquela. Essa daqui não é linear, está aqui os termos elevado a θ, elevado a 1 menos θ, está cheio de confusão. Pelo que nós vimos no vídeo passado, o truque aqui vai ser o quê? Primeira coisa, se eu tenho uma restrição não linear, eu vou ter que substituir aqui. Então, esse C vem para cá para a função objetivo. Segundo passo, fazer a aproximação quadrática da função objetivo, sendo que no lugar de C vai ter essa expressão que é a restrição. Então, a restrição é não linear. Logo, antes de mais nada, inserir na função objetivo, o problema fica sendo esse. Eu estou registrando a restrição para a gente nunca esquecer que tem uma regra de movimento. Essa regra de movimento aqui, explícita, na maioria dos modelos, quando vocês forem resolver, não vai ficar explícito isso não. Mas aqui para o nosso algoritmo é importante, para a gente não esquecer das matrizes que regem a regra de transição. A maneira correta de ler isso aqui é estado amanhã é igual a controle hoje. Então, por mais que seja KT mais 1 igual a KT mais 1, e é matematicamente uma função identidade, o que facilita muito nossa vida nesse tipo de modelo, mas a leitura correta, e como é que é a leitura correta? Lá no modelo geral, estado amanhã é uma função do estado hoje e do controle hoje. Para nossa sorte, não entra o estado hoje na função, é como se a derivada fosse zero, e o controle hoje é igual ao estado amanhã. Então a leitura daqui é estado amanhã, xt mais 1 é um f de yt, só que xt mais 1 é kt mais 1, porque xt é kt, e yt é kt mais 1. Então estado amanhã é igual a controle hoje. É a leitura preciosista, mas aqui preciosismo ajuda muito a entender a natureza do que está acontecendo, tá? Para não ficar só no algebrismo, que é a parte mais trabalhosa, mas vamos entender a lógica do modelo. Então, esse é o modelo que nós vamos trabalhar. O objetivo, como essa restrição aqui já está em forma linear, isso é uma identidade, é linear, eu preciso trabalhar com essa daqui para fazer a aproximação. Então, vamos fazer a aproximação da função objetivo. Está aqui a cara dela. Então, primeiro aplica a função no estado estacionário. Então, está aqui a função aplicada no estado estacionário. Vocês vão reparar que ficou menos delta KSS, porque KSS menos KSS, sobra só o menos delta KSS. Mais ALN, então aqui é a função no estado estacionário. Aqui é a derivada em relação a KT, que multiplica KT menos KSS. Então eu vou derivar aquela função objetivo
Como é logaritmo, vai ficar 1 sobre isso, aí eu já posso botar 1 sobre c para não carregar esse termo, o c é constante, aqui o CSS é constante, então essa constante aqui é a derivada em relação a k aplicada no estado estacionário, que multiplica k menos KSS. Aqui a derivada em relação a kt mais 1, é simplesinha, né? Porque só tem o único termo multiplicando kt mais 1, é um menos 1 aqui na frente. Então, 1 sobre isso, 1 sobre CSS kt mais 1. Aqui a derivada em relação a HT, aqui a derivada em relação a HT. Aqui, vocês me desculpem, ficou meio esquisito, porque não coube, é muito grande. Mas aqui é aquela parte das derivadas segundas. Então, kt mais 1 HT, que multiplica depois kt mais 1 HT, e aqui a matriz das derivadas segundas. Então aqui eu vou fazer todas as derivadas segundas, vão formar essa matriz aqui dos A's. Não vou malandrar, nós vamos fazer. Então, A1 está aqui, a derivada segunda. Aí quem quiser faz em casa para checar se é. Se tiver algum errinho, vocês quiserem me avisar, eu agradeço. Eu tentei checar. Então está aqui a A11, A12, que é igual a A21. A boa notícia é que essas matrizes derivadas segundas são sempre simétricas, então poupa um trabalhão para a gente, essa matriz hessiana. A13, que é igual a A31, A22, e finalmente A23, que é igual a A32 e A33. Então aqui é a matriz das derivadas segundas daquela função. Então você vai pegar essa função aqui, calcular a matriz das derivadas segundas dessa função e aplicar no estado estacionário para obter esses termos aqui, a matriz A. Então eu conheço esses termos, estão todos feitos. O passo seguinte, aqui também ficou mal escrito, peço desculpas, o vetor zt igual a 1, porque lembre que a gente sempre bota 1 na frente. K, que é a variável de estado. Então, esse aqui 1 é aquele 1 que eu estou botando na frente sempre, que depois eu vou inserir como estado, no x. K é a variável de estado, não é? Então, o N aqui, o número, eu acho que era N, não, era K. Eu só não lembro se era K ou N, vocês me desculpem. Mas o número de estados é 1, e aqui tem esse 1, que é a constante, e aqui são os dois controles, KT mais 1 e HT. Cadê o CT? Eu substituí, eu tirei CT da jogada porque eu substituí. Então eu tenho o 1, que é o meu termo constante, eu tenho KT, que é meu termo, que é a variável de estado, e eu tenho meus dois controles, KT mais 1 e HT. Então eu quero encontrar essa matriz, eu vou dizer 4x4, não é exatamente, é 4x4, cujos elementos devem ser consistentes com a aproximação da função objetivo. É a matriz M. A matriz que vai multiplicar os termos do meio, a gente já tem, aquela matriz A. Então o que nós precisamos calcular é essa borda aqui dela, né? É a borda que vai pegar os termos com a constante, quando eu fizer a multiplicação. Então, eu já tenho a matriz A, eu vou precisar só dessa borda. Então vamos lá. Primeiro termo, M11, é aquele termo da constante mesmo, pega todo esse cara aqui. M12, que é igual a M21, está aqui ele. M13, que é igual a M31, está aqui. São os que vão multiplicando os termos seguintes lá de acordo com o vetor Z. Finalmente, M14, que é igual a M41, é esse termo aqui. Então, esse cara aqui, M11, ele multiplica 1, né? Então ele é o constante mesmo. Os outros vão multiplicando os termos. M12 é para cá, M13 KT mais 1, M14 HT, vale o mesmo aqui. Então, na hora da multiplicação, que é Z', MZ, né? Então, vamos multiplicar nessa ordem. Então, está aqui os termos, de novo, campeonato de derivada, mas vai fazer um monte de derivada. Eu sei, e eu acho que a gente falou sobre isso no final do vídeo da unidade anterior, mas eu vou repetir. Eu sei que é chato fazer derivada. É chato fazer derivada. Fazer derivada é chato, mas não é difícil. Fazer derivada só é trabalhoso. Você senta, faz as regras. Dá para fazer essas matrizes numericamente? Dá. E muitos códigos que vocês vão trabalhar lá na frente, aqueles que ficarem trabalhando com esse tipo de modelo, vocês vão fazer essas matrizes, a aproximação numérica dessas matrizes. Então, vocês não vão precisar calcular a derivada. Nunca se esqueça, porém, nunca se esqueçam que uma aproximação numérica tem seus riscos. O computador ele tem seus problemas de arredondamento. Se vocês fizerem uma aproximação numérica de uma derivada simples, vamos pegar x elevado a, sei lá, 8, 9, x elevado a 9.
e aí você quer calcular essa derivada, né? Faz a derivada na mão, 9x elevado a 8. Se você quiser fazer numericamente, como é que você vai fazer? Você vai fazer x mais um delta elevado a 9 menos x elevado a 9 sobre delta. É isso que você vai fazer, o conceito de derivada. E vai pegar esse delta o menor possível. Intuitivamente, a ideia é se eu botar o menor delta aceitável pelo computador, melhor a aproximação. Você pode pensar isso. Então, se meu delta for 0,1, a aproximação mais ou menos, 0,01 vai melhorando, e até lá, se for da casa de 10 elevado a menos 10, eu tenho uma aproximação ainda melhor. Não é bem assim que funciona. E quem quiser testar, faz o exercício. Faz o exercício, pega o MATLAB, pega o R, pega qualquer software e faz esse exercício. Vocês vão ver que tem um ótimo. É claro, à medida que você vai diminuindo o delta, a aproximação vai ficando melhor, porque você tem como calcular o aproximado, desse jeito que eu falei, x mais delta elevado a 9 menos x elevado a 9 sobre delta. Pega um valor qualquer, um valor de x para fazer a aproximação, e você tem que calcular a derivada de verdade. Faz um menos outro, é o erro de aproximação. Vocês vão ver que esse erro eles têm um mínimo. Isso acontece porque o computador tem problema de arredondamento, ele está arredondando lá dentro. Então, fazer derivada é um limite esse delta está indo para zero. Então, ele é um limite de delta indo para zero. É um conceito chato de fazer numericamente. Dá para fazer. Mas eu recomendo, e eu sei que é a recomendação um pouco de um cara mais velho, um cara que fazia isso lá nos anos 90, mas sempre que vocês puderem, façam a derivada na mão. Vocês vão entender melhor o modelo de vocês. Nada como ficar olhando aquelas equações, quebrando cabeça para entender, para pensar o modelo. 2, vocês vão evitar esses erros. Eu sei que isso é meio inútil, a maioria de vocês, se for trabalhar com modelo grande, vai usar um software qualquer, vai chegar lá, jogar as equações e tudo vai ser feito pelo computador. É a vida, é assim que funciona. Mas não custa nada vocês terem em mente essas preocupações. E eu sei que custa um bocadinho fazer derivada, mas numa tese, num paper, você tem tanto tempo. Então, tenta fazer as derivadas. Eu fico sorrindo porque eu sei que é um conselho daqueles que muito pouca gente, talvez ninguém vá seguir. Mas é sempre bom fazer as próprias derivadas, mesmo que elas fiquem grandes assim. Mesmo que elas fiquem muito grandes, vale a pena fazer as derivadas. Entendeu? Eu acho. Bom, tendo Z, tendo M, o problema de otimização vai ser escrito dessa forma. Então aqui é o Z'MZ, o Z a gente já definiu, o M também. Nós já conhecemos esses dois caras. Aqui é a regra de movimento. A regra de movimento, se vocês lembrarem, ela diz KT mais 1 igual a KT mais 1. Ela diz estado amanhã é igual a controle hoje. Logo, eu tenho que definir essas matrizes A e B para reproduzir aquela regra. Com essas matrizes eu reproduzo. Repare, a matriz A, quando eu boto isso, vai ficar 1. Basicamente vai me dizer que 1 é igual a 1, porque eu botei 1. Lembrem sempre, para construir o vetor Z eu precisei do 1. Então, o B aqui vai zerar, né? Então vai ficar 1 igual a 1. E o segundo termo, KT mais 1, quando eu fizer essa multiplicação, vai ficar aqui 0. E aqui vai ficar o KT mais 1. Então, eu tenho exatamente aquela regra crescida de 1 igual a 1. Então, está aqui a minha restrição, e está aqui a minha função, o objetivo, M eu já conheço. O que eu preciso? Botar na forma 1. Qual é a forma de 1, para não ter que voltar lá? É aquela do R, Q e W. X' RX, Y' QY, 2, Y' WX. É aquela forma lá do RQW. Eu tenho que escrever Z naquele formato. Isso também é uma coisa que nós já discutimos lá na aplicação do método. Nós vamos fazer aqui. Então, as matrizes R, Q e W devem ser essas daqui. É só pegar a matriz M e montar de acordo com as dimensões que estão lá. Então, esses termos são os termos que multiplicam os dois primeiros elementos de Z, que é 1 e K. Lembre que o 1 vai junto dos estados, então está aqui os dois primeiros elementos. Aqui é o M11, que é o da constante. Esse aqui é o que multiplica os elementos de Y, 2 e 3. Né? Está aqui o vetor Z, ele ficou feio, mas ele está aqui. Cadê meu vetor Z? Está aqui o vetor Z. O primeiro elemento são 1 e K, está na parte do estado. 1 entra junto com os estados. Os dois segundos elementos, KT mais 1 e HT. Então, está aqui os termos da matriz Q, que vai pegar os controles. E aqui é o que vai compor a diferença. Né? Então, cadê a matriz M? Eu tenho, os termos estão aqui, então estou dizendo, esses dois caras aqui é o R, é quem vai multiplicar os termos do estado e a constante. Esses dois aqui
é o Q, é quem vai multiplicar os controles, e aqui é o que, como eu disse, o W que sobra, né? Eu falei da vez passada, é meio que o que sobra para montar a matriz. Então você tem agora as matrizes R, Q, W, A, B, tá todo mundo aqui. Só precisa fazer um ponto de partida para P. Eu sugiro a matriz identidade, porque ela é fácil de fazer a conta e terá a sequência. Então você vai pegar essa sequência aqui, conhece R, conhece beta, A conhece, B, a linha e A conhece, porque se tem um é só transpor. Conhece Q, que ficou minúsculo aqui, vocês me desculpem, mas é a matriz Q. Conhece todo mundo. Só precisa de um ponto de partida. Use a matriz identidade, calcule então P0 é a matriz identidade. Com essa fórmula, calcula P1. Daí, se P1 for identidade, não vai ser, mas se P1, só se der muita sorte, se P1 for identidade, resolve o problema. Se P1 não for identidade, usa o P1 aqui, que você encontrou, para calcular P2. Tem o P2, compara com o P1. Se P2 for igual a P1, sucesso. Se não, bota o P2 aqui e calcula o P3. Insisto, o computador faz isso muito rápido, porque é tudo aqui álgebra matricial. Você vai parar quando o PS1 estiver suficientemente próximo de PS. Então é quando convergir. Quando acontecer a convergência, aí você para o algoritmo, você convergiu. A matriz P que convergiu é a função valor que você está trabalhando. Com a função valor, eu não botei aqui porque a gente está discutindo outra vez, você calcula a função f naquela mesma fórmula da função f, e aí você simula o modelo a partir do f, que é a função política. Então, encontrou a função valor, quer dizer, na hora de montar, dá aquelas matrizes, cria essa fórmula, itera nessa fórmula até convergir. Convergiu, volta lá para calcular a função f, e aí você pode simular o modelo. Nós vamos agora, no próximo vídeo, não nesse, nós vamos discutir com choques, e depois nós vamos fazer o exemplo com choques. Então essa é o restante, mas espero que tenham captado a lógica, porque com choques é muito parecido, só vai ter o choque e a matriz M vai ganhar uma linha, uma coluna a mais, porque vai ter uma variável a mais. Mas é isso, o resto é manter essa discussão. Então agradeço a atenção de vocês e esse vídeo termina aqui, o próximo aparece os choques.